Encontraram aí? Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. A Bíblia diz assim: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que de Deus se pôde conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis, pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Pastor, é possível existir alguém que ainda não ouviu falar de Jesus? É possível existir alguém que ainda não ouviu falar de Jesus? A minha resposta é sim. A minha resposta é sim. E não estamos falando do outro lado do continente, estamos falando dentro da nossa própria cidade, ainda existem pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho. Aí você pode dizer assim, pastor, mas em cada esquina da cidade tem uma igreja. Mas eu estou falando de ouvir falar do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Aí você pode dizer, pastor, mas todas as minhas casas do meu bairro já foram evangelizadas. Só que se você pudesse sondar pessoa por pessoa e perguntasse para ela se ela sabe o que é o Evangelho e se ela conhece Jesus, você vai ter uma resposta que ela diz, eu não conheço Jesus. Então, a outra pergunta que cabe aqui a nós é essa pergunta aqui, né? Se eles nunca ouviram falar do Evangelho, eles são indesculpáveis, eles vão ser inocentados diante do tribunal de Deus? Se eles nunca ouviram falar do Evangelho, porque a questão é o seguinte aqui, ó, isso aqui faz parte do nosso conteúdo. Como é que eu vou julgar alguém se eu não trago luz no seu entendimento de que ele é réu? Como é que Deus vai julgar alguém se ele não conhece Deus? Entendeu? E aí a gente segue uma segunda pergunta. A segunda pergunta é o seguinte, né? Como eu falei, mesmo não ouvindo, são culpados, são pecadores. Isso é o que muita gente não entende. Já nascemos réu. Aí a pergunta a segunda pergunta de José é a seguinte: já nascemos pecadores? A resposta é sim. Aqui que eu fiz eu chorar de noite. Eu olhei para minha filha, sendo sincero com vocês, eu olhei para minha filha e eu fiquei pensando aqui, o dia que essa menina chegar ao entendimento da sua racionalidade, de ter uma compreensão da revelação geral de Deus sobre a natureza, da compreensão aqui do Evangelho escrito, se ela não aceitar Jesus, de nada adiantou ela ter nascido dentro de um lar, de uma família pastoral. De nada adiantou ela ter vindo na frente aqui, participar do aniversário do MCA. De nada adiantou ela ir para a escolinha lá das crianças dia de sábado. Isso aqui é uma coisa que estremece no nosso coração. A gente olhar para as pessoas, olhar para o pai, para a mãe, para o filho,
para as pessoas que estão ao nosso redor no trabalho, e a gente saber que aquela pessoa ela ainda não aceitou Jesus, e entender que ela está debaixo da ira de Deus, está debaixo do juízo de Deus, e que ela está condenada segundo a palavra de Deus. É nesse sentido que a gente vai trabalhar aqui, entendeu? Nesse sentido. É por isso que vem a pergunta: por que o Evangelho é necessário? Por que os homens precisam do Evangelho? Então, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, a gente falou sobre, a temporada nossa foi sobre o Evangelho, né? Paulo se apresentou, falou quem é o Evangelho, qual é o poder do Evangelho, e aí, a partir de hoje, a gente vai falar do capítulo 1, versículo 18, até o 32. Com esse tema aí, o tema geral nosso aqui são falsos deuses, tá? E o tema aqui que vamos trabalhar hoje é o coração, tá? O coração. Então, vamos lá. Vamos partir aqui. Então, em resumo, aprendemos que o Evangelho é uma boa notícia. A notícia que Deus, por meio de seu Filho Jesus, está restaurando o mundo. Paulo conclui dizendo que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Então, nesse segundo temporada aqui, não vamos falar sobre os falsos deuses, vamos falar sobre a tendência que o ser humano tem de substituir o Deus verdadeiro por coisas criadas, constituindo para si falsos deuses. Então, vamos lá. Do capítulo 1, do versículo 18, até o capítulo 3, até o versículo 20, Paulo vai defender que todos os seres humanos necessitam do Evangelho. Tá? Então, do capítulo 1, do versículo 18, até Romanos capítulo 3, versículo 20, que é o nosso bloco que a gente vai estudar. Romanos 3, 20. Tá? A gente chama isso aqui de bloco, né? Ou uma palavra mais técnica que a gente vai estudar é perícope, né? O parágrafo. Nós vamos falar sobre que Paulo vai defender que todos os seres humanos eles necessitam do Evangelho. Aí ele vai dizer, olha, o pagão necessita do Evangelho. Quem é o pagão, pastor? Eram os gentios, que em muitos sentidos vão ser chamados de pedras. Você lembra daquele texto assim, se vocês não me clamarem, as pedras clamarão a mim. E está falando dessas pessoas aqui. Em outro sentido, eles vão ser chamados de cachorrinhos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, né? Vão ser chamados de cachorrinhos. Em outras traduções vai ser chamado de ímpio. Mas a palavra que Paulo usa aqui, né, a gente usa aqui, são o pagão, né, ou o não cristão. Então ele vai dizer, olha, o pagão, o não cristão, ele necessita do Evangelho. Paulo também vai defender, isso no próximo estudo a gente vai falar sobre isso, que o religioso precisa também do Evangelho. Quem é o religioso, pastor? Aquele que está atrelado à tradição, aquele que pensa que pelo fato... Até hoje eu estava lendo uma carta da igreja, que o posicionamento da igreja é o seguinte, fala assim, nós não podemos colocar costume e tradição no mesmo patamar de doutrina. Não podemos confundir aqui doutrina com costume e tradição. Às vezes nós colocamos um costume, uma tradição que fosse uma doutrina. Entendeu? E às vezes nós colocamos uma doutrina como se fosse uma tradição ou um costume. Então, o religioso é aquele que vive apegado aqui à religiosidade. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer que os judeus também precisam do Evangelho. Né? O judeu precisa também do Evangelho. Ou seja, todos necessitam do Evangelho. Bom, se todos necessitam do Evangelho, a pergunta que nós fazemos aqui é: por que o Evangelho é necessário? Por que os homens precisam do Evangelho? Essa é a primeira pergunta que devemos responder aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos ler o capítulo 1, versículo 18. Se vocês forem bons de Bíblia mesmo, assim, de interpretar texto rápido, vocês vão entender que tem uma palavra aí que é a palavra-chave porque o Evangelho ele é necessário.
Versículo 18 diz assim: do céu se manifesta o que, irmãos? A ira de Deus. Ó, o evangelho, ele é necessário porque do céu, a ira de Deus, ela se manifesta. Tá? Então, nós respondemos essa pergunta aí, né? Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça. Tem duas palavras importantes aí, a palavra ira e a palavra toda. Entendeu? E está falando, olha, a ira de Deus, ela se revela sobre toda impiedade, sobre todo homem, sobre toda mulher, seja esse pagão, seja judeu, seja religioso, seja quem for. A ira de Deus se revela do céu contra toda. Ou seja, não há exceção para ninguém. Não há exceção para ninguém. Mas, pastor, eu sou filho do pastor fulano de tal, sou filho da diaconisa, filho do presbítero. Não importa quem você é. Aqui ele está dizendo aqui que a ira de Deus se revela do céu, do céu contra toda impiedade. Ele está sobre todas as pessoas. O caráter de Deus não pode mudar. Deus é justo. Foi o que a gente viu no estudo anterior. Deus, ele é justo. Então, Paulo, de maneira implícita, diz que o evangelho é necessário por causa da ira de Deus. Uma vez que Paulo apresenta a ideia de que o evangelho é necessário por causa da ira de Deus, ele começa a responder outras duas perguntas implícitas nessa afirmação, a saber, por que a ira de Deus se revela e como a ira de Deus se revela? Bom, a gente respondeu a primeira pergunta aqui. O evangelho, ele é necessário por quê, irmãos? Por causa da ira de Deus. Por causa da ira de Deus. E a gente tem que responder a segunda pergunta aqui. Por que a ira de Deus se revela? Por que Deus é irado contra a humanidade? Tem duas palavras no versículo 18. O que está escrito no versículo 18 aí? As duas palavras que aparecem no versículo 18. Por causa da impiedade e injustiça. Paulo diz que a ira de Deus se revela por causa da impiedade e da injustiça. O que é impiedade? O que é impiedade? É a decisão do homem de viver como se Deus não existisse. A impiedade é a decisão de o homem viver como se Deus não existisse. O homem vive indiferente a Deus. E o que é injustiça? Tem a ver com a corrupção moral de um ser humano em relação ao outro, o desrespeito e a violação da humanidade. Ou seja, o homem quebrou os dois principais mandamentos que a Bíblia fala: amar a Deus e amar ao próximo. Impiedade e injustiça. Impiedade é o homem viver como se Deus não existisse, e a injustiça é a corrupção moral que tem a relação ao outro. Então o homem ele quebra os dois principais mandamentos aqui, que na verdade ele resume o decálogo, né? Amar a Deus e amar o próximo. Então vamos recapitular aqui. O evangelho é necessário por quê? Por que ele é necessário, irmãos? Por causa da ira de Deus. Então nós respondemos a primeira pergunta. Por que a ira de Deus se revela? Por que a ira de Deus se revela? Por causa da impiedade e da injustiça. Tá? Por causa da impiedade e injustiça. Então, em resumo, impiedade tem a ver com Deus. E injustiça tem a ver com o homem. Paulo está dizendo que a ira de Deus é revelada porque o homem violou os dois grandes mandamentos, a saber, amar a Deus e amar o próximo. Amar o próximo. Bom, aí a partir do versículo 18, versículo 19, do capítulo 1, ele vai dizer assim: visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se
nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que elas são inexcusáveis. Aqui é um ponto teológico que a gente precisa aqui com muita paciência, tá? Aqui a gente faz a primeira pergunta, que é uma pergunta que toda vez que a gente estuda Romano, ela tem essa pergunta. A pergunta é a seguinte: uma questão capciosa pode surgir. Como Deus pode se irar com uma pessoa que não o conhece? Se nós estamos dizendo que o evangelho é necessário por causa da ira de Deus, e Deus se ira por causa da impiedade e da injustiça, aí nós entramos aqui, nesses caras aqui, ó, no pagão, que vem a pergunta que eu falei naquele dia para vocês. A questão que Paulo coloca, que Paulo ele adianta aqui é o seguinte: é como que se essas pessoas que estão em Roma, eles pudessem levantar o seguinte questionamento: como é que você diz para a gente, Paulo, que Deus está irado conosco se nós não conhecemos a Ele? Entendeu? Como é que tu diz que Deus está irado conosco, nós precisamos de salvação, soteria que eu falei naquele dia, se nós não conhecemos a Deus? Aí Paulo ele vai responder essa pergunta, né? Ou seja, aí vem a segunda pergunta: alguém tem uma desculpa para não crer em Deus? Paulo se atevê essa questão e responde, ó. Aí vamos lá, versículo 19. Pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, Deus, o que Deus permitiu ser conhecido, ele se revelou. Ele se fez conhecer. Aí vocês vão concordar comigo um ponto importante aqui, ó. Uma pessoa que nunca leu a Bíblia, que nunca ouviu o Evangelho, mas se você perguntar para ela se é certo honrar pai e mãe, ela vai dizer que é certo. E se você perguntar para ela se é errado matar, ela vai dizer que é errado. Mas como que a gente só conhece isso na Bíblia? Só que aí Paulo vai responder, olha, Deus se manifestou, Deus se revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus. Quais são os atributos invisíveis de Deus que aparecem aí? Seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Aí Paulo vai dizer assim, olha, ninguém no mundo pode dizer que não me conhece. Pode dizer que o mundo não tem um padrão moral para ser regido. Por quê? Porque quando você olha, é só você ir de manhã na frente de Óbidos, ou você ir de tarde na frente de Óbidos. Quando você olha, por exemplo, que te fala, né, o nascer do sol, né, ou o pôr do sol, na sua consciência, automaticamente você diz assim, tem um Criador. Tem alguém que sustenta isso aqui. Entendeu? Tem um Criador. Então, ou seja, a gente chama isso aqui de revelação geral. Deus se revelou de forma geral para o homem. Antes de ter Bíblia escrita, Deus já se fez conhecer através da sua criação. O Salmo 19, verso 1 e 2, se vocês querem ler, se vocês quiserem acompanhar, pode ler o que o Salmo 19, verso 1 e 2 vai dizer sobre isso aí. Ó, os céus declaram o quê? A glória de Deus. Nós fomos criados para quê, irmãos? Para a glória de Deus. Ou seja, Deus se revela através da sua criação. Então, quando o homem que não tem contato com a Bíblia, que não tem contato com o Evangelho, ele olha para a criação, ele admite que existe um Criador. Então, se ele admite que existe um Criador, ele admite que existe Deus. Ele vai admitir outra coisa.
Pelo fato de nós sermos criados, isso eu vou adiantar aqui, pelo fato de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos uma consciência moral. E nós sabemos o que é certo e o que é errado, sem antes a gente ter conhecimento do texto sagrado. E aí Paulo vai dizer assim, olha, vocês pagãos, mesmo vocês não conhecendo a Bíblia, vocês são indesculpáveis. Vocês são indesculpáveis. E aí, isso aqui faz a gente entender um negócio importante aqui, ó. Sabe aquela ideia que quando a pessoa morre, e diz assim, mas a pessoa morreu. Ele era a pior pessoa. Roubava, matava, e aí não aceitou Jesus. Assim, aí morre, vai para o céu. Não vai. Não vai para o céu. A salvação, aqui a gente não pode dizer que está segurando essa salvação. Por quê? Primeiro, todos nós nascemos pecadores. Se todos nós somos pecadores, nós estamos debaixo do salário do pecado, que é a morte. E se nós somos pecadores, nós estamos também debaixo da ira de Deus. Então nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Então significa que, aí Paulo vai dizer, né, que essas pessoas são indesculpáveis porque eles conhecem a Deus. O que Deus permitiu ser conhecido, ele se fez conhecer através da sua criação. Aí vamos lá. Paulo argumenta dizendo que todos os seres humanos sabem da existência de Deus como Criador e mantenedor de todas as coisas. A criação nos mostra que há um Deus. A natureza revela a eternidade e o poder de Deus. A natureza revela isso. Não podemos saber tudo sobre Deus com base na criação, mas podemos deduzir que por trás de toda essa beleza e complexidade existe um Criador. Existe um Criador. Os pagãos que nunca ouviram falar do Evangelho estão perdidos? É essa a pergunta. Aí a resposta é sim. Não por falta de conhecimento. Por quê? Porque eles já têm luz. E Deus já se fez conhecer a eles. Deus não os deixou desprovido de revelação acerca de si mesmo. Em resumo, o homem sabe que existe Deus. Uma vez rejeitando o Criador, também rejeita o padrão de vida. Aí vem uma outra pergunta aqui, ó. Se o pagão teve a revelação de Deus aqui, né? Teve a revelação de Deus, e ele vive segundo o padrão de Deus, ele é salvo? A resposta é não. Nós temos um exemplo disso. Por exemplo, Cornélio, ele era um cara que ele era pagão, ele não era cristão, ele teve essa revelação de Deus, ele compreendeu que existe um Criador. Se você lá ler o texto de Atos capítulo 11, diz que ele orava, ele dava esmola. Mas aí Deus providenciou Pedro para ir até ele e dizer como ele deveria ser salvo. Então a revelação geral de Deus, o conhecimento geral que nós temos de Deus, ela não pode salvar a gente, ela apenas nos condena dizendo que existe um Criador e que nós estamos debaixo da lei de Deus. Então, ou seja, em suma, nós respondemos normalmente que aquilo de a salvação só é por meio do Evangelho, só é por meio de Jesus. Entendeu? Por meio de Jesus. Olha, irmãos, sendo sincero para vocês aqui, se isso aqui não fizer a gente pensar diferente, se isso aqui não fizer a gente olhar para o nosso próximo, sabe, a gente parar assim, faz o seguinte, de tarde assim, sai na porta da sua casa e olhe para o seu vizinho. Se isso aqui não fizer você olhar para o seu próximo diferente, porque a gente pode dizer assim, não, pastor, como eu já ouvi muito diferente, pastor, todo esse bairro aqui, toda essa rua aqui já foi evangelizada. Pode ser que já bateram sim de porta em porta. Só que a questão é o seguinte, nós temos que entender que todos estão debaixo da lei de Deus e que todos necessitam do Evangelho. E que nós não sabemos quem vai aceitar e quem não vai aceitar, mas Deus sabe quem vai aceitar. Às vezes a gente olha para uma prostituta, para um alcoólatra, a gente olha para um assassino, às vezes a gente olha até mesmo para os nossos filhos. A gente olha até mesmo para os nossos filhos e diz assim, esse não tem mais jeito. Esse está perdido, esse vou deixar de mão. Às vezes a gente pode olhar até para a esposa, assim, não,
Não há mais, ele nasceu num berço cristão. Ele conhece a verdade. Pode até conhecer a verdade, mas não pratica a verdade. Ó, tem revelação de Deus aqui, ó. As pessoas conhecem Deus, mas se não obedecer a Deus, não é salvo. Se não crê em Jesus, não é salvo. Ou seja, Paulo ele fala assim para nós aqui, que a gente não pode fazer acepção de pessoas. Todo necessita do Evangelho. Isso aqui me fez refletir muito. Muito mesmo. Às vezes a gente cuida bem dos nossos filhos, né? Cuida bem da esposa, do esposo, mas o principal, que é a salvação, está em xeque. A salvação está em xeque. Entendeu? Então, só existe duas opções: rejeitar Deus ou aceitar a Deus. Não existe uma terceira opção. Ou você, diante da revelação que você tem de Deus, ou você se submete à soberania dele, debaixo da soberania dele, ou você recusa ele. Ou você recusa ele. Tá? Versículo 21, e vai dizer assim, ó. Olha que vai daqui, ó. Versículo 21. Pois tendo conhecido a Deus. Quem conheceu a Deus, irmãos? Quem teve a revelação, não foi? A revelação que está no versículo 19 e versículo 20, ó. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem deram graças, antes em seus raciocínios, ó, na sua mente, nas suas ideias, se tornaram fúteis, e em seus corações insensatos e se obscureceram. Existe um processo aqui. Olha que interessante que Paulo está falando aí, ó. Paulo continua a argumentar dizendo que todos nós sabemos que existe Deus e que é criador de todas as coisas, a razão de toda a criação e deve ser adorado. Entretanto, eliminamos essa verdade e vivemos como se ele não fosse quem é. Vocês vão entender, isso aqui é um pouco filosófico, para mim um pouco filosófico isso daqui, né? O que pode dizer assim? Olha, nós temos uma revelação geral, nós sabemos que Deus existe, nós sabemos que o mundo foi criado por Ele, que Ele sustenta o mundo. Só que mesmo eu conhecendo a Deus, eu rejeito a Deus. Rejeito aqui, ó, na mente. Entendeu? Aí eu vou trocar a verdade pela mentira, que é aquilo que a gente falou agora no início lá, que é a impiedade. Que é a impiedade. De eu viver como se Deus não existisse. De eu viver como se Deus não existisse. Então, se eu coloco na minha mente que Deus não existe, então eu vou criar um padrão para eu viver. Vocês entenderam? Se eu crio um padrão para eu viver, eu vou ter que criar o meu Deus também para eu adorar. É por isso que é falsos deuses. E um filósofo que nós temos no Brasil, o Jonas Madureira, ele vai dizer assim, que quando nós paramos de adorar a Deus, nós não paramos de ser adoradores. Nós simplesmente transferimos a nossa adoração para outra coisa. Porque, em essência, Deus nos criou para a glória dele, para adorá-lo. Então, em essência, nós somos adoradores. Em essência, nós somos adoradores. Então, olha que interessante aqui, ó. E deve ser adorado. Entretanto, eliminamos essa ideia e vivemos como se ele não fosse quem é. Muitos dizem que a humanidade está se evoluindo, mas Paulo argumenta que a humanidade está em declínio. A humanidade está em declínio. Por que ele fala que a humanidade está em declínio? Aí vamos voltar a ler novamente aqui, ó. Pois atributos, versículo 21, né? Pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, em seu raciocínio, ou seja, na sua racionalidade, se tornaram fúteis. Fúteis. E aí eu quero me deter nessa palavra fúteis aqui, ó. Duas palavras destacamos aqui, fúteis e pensamentos.
Essas duas palavras revelam uma ação não uma ação gradual, e sim uma atitude adotada. O verbo mataio, que é a palavra fútil, indica uma prática intencional. O homem intencionalmente ele recusa a Deus, na sua mente, recusa a Deus. A palavra dialógicos, que é pensamento, indica uma tentativa de o homem eliminar Deus dos seus pensamentos. E aí, quando o homem elimina Deus dos seus pensamentos, quando elimina o conhecimento de Deus dos seus pensamentos, o coração cai na escuridão. É terrível isso aqui. Que aí vem uma pergunta que eu me fiz hoje. Há muitas pessoas falam assim, pastor, a verdadeira liberdade é viver sem Deus. Só que a verdadeira liberdade, quando as pessoas, a verdadeira liberdade que vem sem Deus, na verdade o homem está caindo na escuridão. O seu coração fica endurecido, obscurecido. Aí foi o que eu falei para vocês aqui, né? Se rejeitamos Deus no nosso pensamento, nossos pensamentos se tornam fúteis, nós adotamos essa prática intencional, e nessa tentativa de eliminar Deus dos nossos pensamentos, aí como eu falei para vocês, aí então eu vou viver minha vida como se Deus não existisse, entendeu? E aí eu vou criar um padrão de vida para eu viver, e também vou criar um Deus para eu adorar. Aí nesse padrão de vida que eu vou viver, a gente vai ver lá no final os sucessivos pecados que o homem comete quando ele se afasta de Deus. Porque ele vive a vida dele como se nunca ele fosse prestar contas. Eu vou fazer. Aí ele mesmo pode se tornar um Deus para ele. O trabalho, o dinheiro, qualquer coisa pode se tornar um Deus. É daí que vem a ideia da criação dos deuses, da criação de alguém para poder adorar. Tá? Versículo 23 diz assim, eu li o versículo 22, irmãos? Dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Como é que está na versão de vocês aí? Tem uma versão diferente? Loucos. Ou insensatos, né? Tolo. Entendeu? Versículo 23 diz assim, e mudaram. Se mudar é porque sabe o que é o certo. Vocês entendem? Se mudar é porque sabe o que é o certo. Se trocaram aqui, versículo 21, tendo conhecido a Deus, não glorificaram. Então ele está falando que o homem conhece a Deus por causa da revelação geral. E se muda, como aparece no versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vocês têm uma versão mais clara aí para ler para mim, por favor? Para de adorar a Deus, que é imortal, e passa a adorar, segundo o que está aí, Jari? Segundo a semelhança do homem, né? E essa semelhança aí, irmão, não é só no sentido de status, no sentido do o homem cria na sua mente o seu padrão de vida e o Deus que ele quer adorar. É por isso que fala a semelhança aí, tá? Então, olha só, fomos criados por Deus para adorá-lo. Todo ser humano tem a necessidade de adorar a Deus. Entretanto, quando não adoramos o Deus verdadeiro, não paramos de adorar, apenas mudamos o objeto da nossa adoração. Aí, como eu falei para você, no versículo 23 até o 25, a gente tem que ler aqui. Vamos ler versículo 23 ao 25. Pelo versículo 24, pelo que Deus o entregou concupiscências, né? Concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, se mudaram é porque
conhece a Deus e sabe qual é o padrão que tem que viver. Vamos lá. Criamos nossos próprios deuses. Pegamos as coisas boas que Deus criou e fazemos dessas coisas nosso Deus. Damos as costas para Deus e começamos a adorar as coisas criadas. Não adoramos mais o Criador e sim a criatura. Aí vem o ponto aqui, né? A idolatria começa quando as pessoas rejeitam o que sabe a respeito de Deus e logo inventam deuses que são projeções de suas ideias egoístas. É por isso que eu falei um pouco filosófico aqui para a gente aqui, né? Ao adorar ídolos, Paulo vai dizer que nós estamos adorando a demônios. Isso ia falar em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Substituir Deus por outra coisa é loucura. Aí nós temos um contraponto aqui, ó. Abandonar o mundo para servir a Deus é loucura. E abandonar Deus para servir o mundo também é loucura. É loucura. Aí vamos lá, versículo 24, 26. Nós temos que responder a pergunta aqui, né? Como a ira de Deus se revela. Já que o evangelho é necessário porque a ira de Deus se revela, e já que ninguém é desculpável de Deus, porque conhece a Deus, e trocaram o Criador pela criatura, né? Então, como é que a ira de Deus se revela? Como é que Deus já aplica o juízo dele aqui? Às vezes a gente pensa assim que o juízo de Deus ele é só o juízo final, mas não. A gente vai entender hoje que o juízo de Deus ele começa a partir do momento que ele realiza ou permite nós realizarmos o desejo do nosso coração. Oh, coisa terrível! O juízo de Deus ele começa quando Deus permite que eu realize o desejo do meu coração. Como a ira de Deus se revela. Versículo 24 até o versículo 26. Perdão, irmãos. Versículo 26. Pelo que Deus o abandonou as paixões infames. Até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Então, como é que começa a ira de Deus aqui? Deus entrega as suas paixões infames. Pelo que Deus abandonou as paixões infames. Entendeu? As paixões infames. Paulo diz que a revelação da ira de Deus sobre aqueles que sabem da sua existência e vivem como se ele não existisse, se dá em Deus conceder o desejo dos seus corações. Deus conhece o que o nosso coração deseja e nos dá aquilo que queremos. Essa é a revelação da ira de Deus. 3 vezes repete a frase: Deus os entregou. Em resposta ao desejo perverso do coração do homem, Deus entregou a impureza como adultério, relações ilícitas, lascívia, prostituição. A vida de tais indivíduos se torna uma sucessão de orgias nas quais desonram o seu próprio corpo entre si. Esses homens foram abandonados por Deus porque abandonaram a verdade de Deus. Primeiro o homem rejeita Deus, a seguir ele decide em sua própria ideia o Deus que deveria ser e fazer, e depois pratica todo tipo de pecado. Deus permite que vivam como queiram e também sofram as consequências naturais de seus pecados. A gente precisa ver aqui quais são esses pecados que Deus entregou a essas paixões infames aí. Isso aqui é um ponto aqui que fica um pouco me embaralhando na nossa mente aqui, né? Mas a questão é essa aqui. Vou repetir novamente aqui para a gente poder entender aqui, ó. A questão é o seguinte aqui, ó. Primeira coisa, o homem rejeita Deus. Esse é o primeiro ponto. Deus se revelou, o homem tem consciência que Deus existe, só que ele rejeita Deus. Se ele rejeita Deus, ele rejeita também o conhecimento que ele tem de Deus e o padrão de vida de Deus, que Deus colocou para ele viver. Em seguida, ele decide, na sua ideia, na sua psique, no seu pensamento, o que um Deus deveria ser e fazer. Ou seja, ele cria um Deus segundo o seu padrão. Entenderam, irmãos? Segundo o seu padrão.
que está segundo as suas regras. Então ele decide o Deus que deveria, em sua própria ideia, o que um Deus deveria ser e fazer. E como depois ele decide o Deus que deveria ser e fazer, ele cria o seu próprio padrão de vida. Então ele vai praticar todo tipo de pecado. E aí esses pecados que essas pessoas cometem ou seja, já é na verdade o fruto do desejo do seu coração. Ou seja, Deus permitiu eles praticarem essas coisas. Aí a gente precisa citar aqui alguns aqui. Tá, irmãos? O primeiro que a gente cita aqui, se vocês olharem na Bíblia Sagrada de vocês, vai dizer que as mulheres trocaram o uso natural. Não é isso que aparece aí? O uso natural. O que é o certo, natural da mulher? Manter relação sexual com quem? Com o homem. Esse é o natural. Qual é o natural do homem? Manter relação sexual com a mulher. Esse é o natural. Ele está dizendo assim, olha, eles conhecem a Deus, ele sabe que o certo é homem com mulher e mulher com homem. Mas como ele rejeita a Deus e cria um Deus para si, um padrão de vida para si, aí então ele diz assim, não, eu vou viver a minha vida, aí eu vou virar lésbica. Entendeu? No nosso linguajar seria a machuda, né? Aí o homem vai dizer, não, agora eu vou virar homossexual. Entendeu? Eu vou virar homossexual. Você vai entender por que isso aqui. Isso aqui, como eu já falei outras vezes aqui, ó. Nesse sentido aqui, irmãos, a ciência, os livros, eles podem dizer, não, como o mundo diz, né? Não, esse é um padrão de vida. Ou é a vida que eu escolhi a viver. Ou eu nasci assim, eu tenho essa tendência para isso. Não, não é isso. A Bíblia não dá esse respaldo para dizer assim, não, eu nasci dessa forma, eu tenho essa tendência para isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia vai dizer que a pessoa tem conhecimento de Deus, ela sabe que isso é errado, mas por livre e espontânea vontade, ela decidiu manter relação com mulher e homem manter relação com homem. Aí virou o sodomita. Hoje tem aquele que tem o ativo, né? Aquele que recebe, e tem o ativo e passivo, aquele que recebe e também faz. Vocês entendem o que eu estou falando? Para mim não falar aqui as palavras mais abertas, porque depois isso aqui vai para a internet pode derrubar aqui, né? E tem o assexuado. Quem é o assexuado, pastor? É aquele que ele não recebe de ninguém, ele não dá para ninguém, mas ele em si se satisfaz. Pastor, mas ele tomou uma decisão assim por tomar? Não, ele tem consciência de que é errado. Aí Deus permite ele fazer isso. É o desejo do teu coração? Então vai lá e faz. Mas tu tem que entender que tem consequência sobre isso aqui. E se a gente falar, por exemplo, para alguns, o homossexualismo é uma doença, para outros é apenas um legítimo estilo alternativo de vida. Ó. Legítimo estilo de vida alternativo. Isso aqui eu não estou tirando de mim, tá? Isso aqui é pesquisa que a gente faz, tá? Mas na Bíblia é pecado. No Antigo Testamento, quem era homossexual e quem estava no sentido do lesbianismo era punido de morte. Vocês quiserem ler aí, Levítico 18, 29 e Levítico 20, 13. No Novo Testamento também é passivo de morte. Vocês leram o versículo 32, ó. Olha aqui, ó. Embora tenham conhecimento de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Os que tais coisas praticam. Né? Outro pecado que aparece aí, irmãos. E que tem aqueles que praticam e aqueles que incentivam a praticar, e depois que um amigo pratica, ele ainda aplaude. Entendeu? Aplaude. Quanto pecado que aparece aí? Aparece injustiça aí? Tem uma citação aqui, eu vou citar todos, porque isso aqui é importante para assim, ó. Aparece a injustiça, né, que é a iniquidade, malícia. Aparece malícia aí? Malícia é o desejo de fazer mal ao outro.
é o ódio. Entendeu? A partir do versículo 29. Ele está falando assim, ó. Estão cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. A questão é o seguinte aqui, pastor, como eu sei quais são as características de uma pessoa que ela está desprovida de Deus? Quais são as características que ela aponta? Quais são as características de uma pessoa que teve o conhecimento de Deus, mas rejeita o conhecimento de Deus? Ele cria um padrão para ele viver. Aí Paulo vai citar, olha, primeiro padrão que ele vai citar aí, pode ser que uma pessoa não tenha tudo isso aqui, mas ele vai dizer que o padrão, ou seja, as evidências de uma pessoa que rejeitou a Deus, o primeiro é o lesbianismo, o segundo é o homossexualismo, o terceiro que ele vai falar aqui é a iniquidade, né? A iniquidade, que é a injustiça. O outro é a malícia, é o desejo de fazer o mal ao outro, é o ódio. Avareza, ganância, o desejo incessante de ter cada vez mais. A ganância. E aí a ganância, ela pode chegar ao ponto de você matar alguém para ficar com aquilo que é dela. É ganancioso. Entendeu? Pessoa gananciosa. Isso. É a maldade, é a perversidade ativa. A perversidade ativa. Inveja, desejo de possuir aquilo que pertence a outrem. A inveja. Homicídio, ato premeditado. Ato premeditado. Eu matei alguém assim por matar. Não. Foi pensado, foi premeditado. Aqui a gente ainda está sendo freado pelo Espírito. O Espírito ainda contende com a nossa carne ainda. O Espírito ainda refreia o mal. Agora imagina esse homem aqui, depravado, esse homem sem Deus, na grande tribulação, onde o Espírito não contende mais com ele. Vocês pensam que essas coisas de matar criança nas escolas, isso aqui é terrível? Vocês vão ver que coisa terrível na grande tribulação. É o homem, na sua totalidade, desprovido de Deus. Ele já teve a revelação de Deus, tanto geral quanto especial, já conheceu Jesus. Ele rejeitou deliberadamente. Não quer servir a Jesus. Quem comanda ele agora não é só o pecado, agora, como o Nélio falou, o espírito maligno está dentro dele. Ele é uma máquina de matar, uma máquina de maldade. É por isso que é necessário o Evangelho. Entendeu? Por isso que é necessário o Evangelho. Né? Vamos seguir aqui. O contenda, né? Aparece contenda aí? Que é a briga, a discórdia, o espírito contencioso, o dolo, a traição, intriga, malignidade, rancor, hostilidade, amargura, sendo difamador, aquele que fala mal em segredo, o fofoqueiro, caluniadores, aqueles que falam mal abertamente e que fazem acusação falsa, os aborrecidos de Deus, que são inimigos de Deus, insolentes, é aqueles que afrontam a Deus, soberbos, são os vaidosos, arrogantes, presunçosos, que são os pretensiosos, jactanciosos, inventores de males, aqueles que maquinam novas formas de perversidade. Aqueles que maquinam novas formas de perversidade. E vira lá e vira cá, parece um jogo aí para um cara se meter. O cara vive para isso. Dia e noite ele fica maquinando como ele vai fazer o mal. Entendeu?
insensatos, ou seja, desobedientes, rebeldes às autoridades, inclusive a dos pais, insensatos, desprovidos de discernimento moral e espiritual, sem consciência, pérfidos, desleais, os que quebram promessas e acordos, sem afeição natural, os que agem sem nenhuma consideração pelos vínculos naturais e receptivas obrigações. Noutra versão, vai dizer que isso aqui são os ateus, tá? Ou aqueles que negam a existência de Deus. E sem misericórdia. Parece sem misericórdia, os que têm sem misericórdia são os homens cruéis, vingativos e desapiedados. Não tem piedade de ninguém. Tá? Então, como eu falei para vocês aqui, né? Os que abusam do sexo. Quem que abusa do sexo aqui? No caso aqui, os que a mulher e o homem que se tornou lésbica, o outro se tornou homossexual. Os que pervertem, né? Praticam outros pecados descritos, né? Possuem um conhecimento inato, natural. Não apenas de que tais coisas são erradas, mas também que são passíveis de morte. Por mais que procurem racionalizar. O que é racionalizar, irmãos? O que é racionalizar o pecado? Você sabe o que é racionalizar o pecado? E justificar o seu erro. Não, eu errei. Eu tenho uma justificativa porque eu sou lésbico. Eu tenho uma justificativa porque eu sou homossexual. Eu tenho uma justificativa porque eu matei alguém. Eu tenho uma justificativa porque eu matei alguém. Deus fala assim, não, para mim você não tem justificativa. Porque você me conhece. Eu me revelei para você. Você sabe o que é certo e o que é errado. E aí Paulo vai finalizar com o versículo 32. Ele vai dizer, embora tenham conhecimento da justiça. A gente falou disso na aula passada aqui, justiça. Deus é justo. Deus é justo. E por causa da sua justiça, ele julga a humanidade. Que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que as praticam. Isso aqui é muito profundo, isso aqui. Ó, eles têm conhecimento de que o que estão fazendo é errado, que eles estão errados. Eles sabem que, segundo a justiça de Deus, eles são passivos de morte. Eles não só fazem, mas eles aprovam os que as praticam, ou seja, eles aplaudem aqueles que praticam essas coisas. Tá? Só que aí tem uma esperança para a gente aqui, né? Versículo 25, a gente voltar ao versículo 25 e terminar aqui, o versículo 25 diz assim, que vocês podem ler para mim, por favor, aí? Capítulo 1. Trocaram a verdade de Deus, né, pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, olha só, o verso 25 nos dá uma pista de como podemos escapar da ira de Deus. Primeiro ponto, devemos parar de abolir a verdade, ou seja, não trocar a verdade. Não trocar a verdade. Parar de abolir a verdade. Assim, não. Honrar pai e mãe não é certo, é errado. Isso aqui é abolir a verdade. Entendeu? Então, o primeiro ponto que Paulo nos dá aí, para a gente se livrar da ira de Deus, sentido aí. Primeiro, devemos parar de abolir a verdade e louvar a Deus como o único Deus verdadeiro. Segundo, devemos depender de Deus e aceitar o direito dele reinar sobre nós. E terceiro, devemos desejar Deus mais do que qualquer outra coisa criada por ele. E aí faz todo sentido aquele texto quando Jesus fala assim, buscai primeiramente o reino dos céus, que as outras coisas serão acrescentadas. Porque aí faz sentido também o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Porque se eu tenho uma revelação de Deus e eu aceito essa verdade e reconheço ele como o único Deus verdadeiro e eu permito ele reinar sobre o meu coração, então ele vai ser uma prioridade para mim. Eu não vou trocar o Criador pela criatura. Eu não vou começar a criar o meu padrão de vida e nem o Deus para eu adorar. Então,
Podemos encontrar motivação no Evangelho, pois nele descobrimos que, mesmo sendo naturalmente ímpios e injustos, em Cristo Jesus somos amados e aceitos e abençoados. Abençoados, né? Até no capítulo 3, versículo 20, a gente vai falar disso aqui. A partir da outra aula, a gente vai falar necessariamente sobre esse ponto aqui do como Deus julga os pagãos, né? Como Deus julga, na verdade, os religiosos, né? A gente precisa também do Evangelho, tá? Alguma pergunta, irmãos?